Signo de Aquário, previsão para a segunda quinzena de outubro, o que tem na sua energia até o final do mês de outubro. Vamos ver quais são as mensagens, orientações e inspirações do tarô e dos oráculos para os aquarianos. E para quem não me conhece ainda, meu nome é Lucélia Oshiro e na descrição do vídeo tem o meu site, o meu Instagram e convido você a conhecer porque lá tem leituras diárias, ok? Bom, o signo de Aquário, você começa a sua leitura com uma mensagem do Art Oracle e o artista que vem te inspirando é Yayoi Kusama. Então, eu tirei a carta previamente até para ler, para entender um pouquinho melhor. E essa artista, Yayoi Kusama, ela é muito interessante, né? Caso você não conheça, dá uma olhada, pesquisa um pouquinho, porque é muito legal o trabalho dela e a história dela também, né? Inclusive teve uma exposição dela faz pouco tempo aqui em São Paulo. Bom, enfim, ela trabalha com essa questão dos pontos, né, das bolinhas. E ela fala o seguinte: a inspiração para você é a sua alma é composta, é feita pelas mesmas bolinhas do universo. Ou seja, os átomos que te compõem são os mesmos átomos que compõem o universo. Você é feito da mesma matéria-prima do universo. Deixa isso ressoar no seu coração, na sua alma, durante o mês de outubro, até o final de outubro. Você é feito do mesmo pozinho do que todas as outras coisas do universo, da natureza, seja pedra, asteroide, árvore, tá bom? Pensa sobre isso. Pensa não no nível ficar racionalizando, raciocinando, não. Pensa sobre isso, deixa isso, né, assentar em você. Distingua ou tenha, né, saiba diferenciar, saiba distinguir você da imagem que você vê no espelho. Provocações de Yayoi Kusama, tá? Você não é a sua imagem. Você não é a imagem que você vê no espelho. E você também não é aquilo que você vê. Enfim, pensa aí, tá? Deixa isso ressoar em você. Sabe quando a gente fica com auto-julgamento? Você se olha no espelho e você começa a se criticar. Ah, mas isso, não sei o quê. Isso, né? Ah, esse cabelo é da minha mãe. Ah, isso daqui eu herdei do meu pai. Ah, isso daqui não tá legal. Ah, eu tenho que aumentar de peso, eu tenho que diminuir de peso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Como se tivesse uma lista de críticas quando você se olha no espelho, quando você vê a sua autoimagem. Você vê uma fotografia sua e assim, já vai para crítica. Ah, isso não tá legal. Ai, olha só, olha essa postura, olha esse sorriso, olha esse cabelo, olha esse não sei o quê. Olha essa perna torta, olha essa celulite. A mensagem que me vem, Aquário, é para de se criticar tanto. Para de se criticar tanto. Enfim, vamos lá, uma mensagem do tarô aqui de Dali, tarô de Salvador Dali. Tarô de Salvador Dali. Esta carta é a temperança. A temperança fala de tempo, tempero, temperamento, de viver o momento presente, não se afobar e não se preocupar tanto com aquilo que você, né, não sabe. Não sabe o que vai acontecer, não sabe como resolver, então para que se preocupar tanto? A temperança, ela traz essa serenidade. Ok, eu vou viver o momento presente, eu vou viver o que se mostra, o que está posto.
O que eu imagino que possa ser lá na frente, calma, espera chegar. Não adianta eu me ocupar ou me precipitar, tá? A temperança fala de tempo, de viver o tempo presente, fala de temperamento, controla o seu temperamento, né? De encontrar um tempero mais adequado, porque talvez você esteja sendo crítico demais com você, ou talvez com outras pessoas. Saiba dosar um pouco essa crítica, autocrítica. Enfim, fala também para alguns, tá? Para alguns aquarianos, é como se você tivesse que encontrar um tempero, um sabor para as suas palavras, como se você tivesse que dosar melhor as suas palavras, a sua comunicação até o final de outubro. É uma tarefa diária, um dia de cada vez, de como dosar melhor essa sua comunicação, tá? Porque é como se você tivesse que encontrar o tempero certo de como você está se expressando, como você está se comunicando, porque para alguns tem uma comunicação que está um tanto quanto ácida. Na hora que você vai falar, você traz um tom de voz ou palavras meio agridoces, tá? E aí, será que você não pode, talvez, trazer palavras um pouco mais dóceis, mais doces? Ou para outras pessoas, será que você não está sendo doce demais? Né? Como se estivesse com dó da pessoa, com pena de alguém, e isso está tirando a força dessa pessoa. Quando você é fofinho demais, tá? Com alguém da família, por exemplo, com um filho, talvez, você acaba sendo doce demais e isso você despotencializa a pessoa. E não que você tenha que ser rude ou agressivo, mas talvez tenha que colocar uma pimentinha aí, dar uma cutucada, né? Não precisa azedar a conversa, mas de repente colocar um toque assim para a pessoa dar uma acordadinha, tá? É isso que está falando, especialmente na sua comunicação. Dosar o seu tom de comunicação. O tom de voz e as palavras que às vezes você usa, o vocabulário mesmo que você usa, tá? Porque às vezes a mesma palavra, ela pode expressar várias coisas. E uma ideia que você tem, ela pode ser expressa de várias formas diferentes. Tá? Depende do vocabulário que você usa. Às vezes você pode usar um vocabulário um pouco mais rebuscado, às vezes você tem que usar um vocabulário um pouco mais simples, não é? E talvez e várias vezes a palavra que a gente usa, ela carrega um peso mais positivo ou mais negativo. E eu vou dar um pequeno exemplo, tá? Que isso a gente aprende às vezes na parte de linguística, de comunicação, de jornalismo. Por exemplo, anota em algumas notícias, né, que você fala assim, tal grupo invadiu o prédio. Isso é uma coisa. Ou você fala, o tal grupo ocupou o prédio. É diferente, não é? O ato é o mesmo, mas dependendo da mensagem que você quer passar, ou do viés que você tem, você fala, eles invadiram o prédio ou eles ocuparam o prédio. Tá? Então é isso, são essas nuances que a gente está falando para você se policiar e também prestar atenção, que daí você pode usar a seu favor e usar de uma forma mais consciente, usar as palavras e a comunicação de uma forma mais consciente, tá? Para evitar conflitos e também para conseguir aquilo que você quer, ok? Tarô dos Anjos para Aquário. Tarô dos Anjos para os aquarianos. 8 de água até o final de outubro que temos. 8 de água e 8 de ar.
8 de água, 8 de ar e... Ai, ai, gente, olha como as cartas conversam, né? O que é o 8? O 8 é a lemniscata, aquele ir e vir, a busca de um equilíbrio, porque é sempre ação, reação, inspiração, expiração. É esse ir e vir constante, que é o que a carta da temperança está falando, de dosar, encontrar um tempero, né? É o fluxo da vida que acontece no hoje, no aqui e agora. E quem veio com a, né, a temperança estava aqui e veio quem? Equilíbrio, carta 14, carta 14. Tá? Vamos lá. Vamos lá. 8 de água. 8 de água, até o final de outubro, fala desse desejo de seguir um novo caminho, buscando algo mais significativo. Por quê? Porque onde você está já virou um terreno pantanoso que desse mato não sai mais cachorro, desse pântano não vai nascer flor de lótus, então eu preciso seguir em frente, seguir um novo caminho, tá? É tempo de retemperar a sua vida, é tempo em que o passado encontra o futuro, e aí para que disso nasça algo positivo, eu preciso fazer um movimento bem consciente de dar um passo, né, em direção a algo novo, sair dessa lama, desse pântano e começar a caminhar para uma nova direção, tá? E não é amanhã, não é em novembro, não é depois que virar o ano, não, é agora, temperança. Temperança tem asas bem vermelhas, que fala assim, é agora. É um passo bem consciente no momento presente, um passo de cada vez. Eu não posso ficar parado, tá? Bom, segunda mensagem, 8 de ar. 8 de ar fala dessa ilusão de estar preso, falta de autoconfiança. Você não está preso nesse pântano, você não está preso nessa situação, ninguém está te obrigando a ficar aí. Ah, mas eu tenho boleto para pagar, ah, mas eu fiz um contrato, ah, mas isso... Enfim, 8 de ar, mente, palavras, subterfúgios mentais. É uma história que você está contando na sua cabeça de que você está preso, de que você não pode, de que você não é capaz, de que vai dar tudo errado, que você não vai dar conta, tá? Porque o 8 de ar é uma carta de autossabotagem. Você fica andando em círculos. E por que você está andando em círculos? Porque você não quer assumir a liberdade de ser quem você é, de ser uma nova pessoa, de ser inovador, de ser diferente. Então é melhor falar que eu tô preso do que assumir que eu posso ser livre, tá? Ninguém tá te prendendo, tá? Tem compromissos? Tem. Sim, tem compromissos, mas você não tá preso, escravizado, obrigado, tá? Esse é o ponto. Então não é assim, ah, eu sou obrigado a ficar aqui. Não, você não está sendo obrigado. Você tá porque você quer. Ah, mas eu tenho boleto para pagar. Então, mas você está porque você quer, não é uma escravidão. Então comprometa-se, é isso que eu tenho para hoje, é isso que eu vou fazer hoje. E aí você assume uma nova postura perante a situação. Deu para entender? Ok. Equilíbrio. Equilíbrio. A carta do quê? Da temperança, de novo, tá? Cooperação e compromisso. Espere o momento ideal. Aqui não estou falando para você chutar o balde, né? Não, compromisso e cooperação. Ah, eu tenho um contrato que vai até tal, né? Não dá para eu largar assim, não, eu não posso largar, eu não posso
Só que esse eu não posso, de novo, não é uma escravidão. Você pode, mas é que tem consequências. A questão é, as consequências me impedem de tal coisa. Por quê? Porque você tem consciência de que eu preciso finalizar isso, eu preciso resolver isso, eu preciso, né, botar ordem na casa, dar um rumo, dosar, retemperar, para que depois eu possa fazer um passo mais avançado. Então, de novo, 8 de água. Eu estou fazendo as coisas um passo de cada vez. A mudança total não é em outubro, mas eu começo a mudança em outubro. Eu começo a organizar minha vida, a equilibrar minha vida, a pôr as coisas em ordem agora, em outubro. Porque se eu não começar agora, né, eu vou ir adiando e assim, eu tenho que começar de algum lugar. Deu para entender? É como se algumas pessoas quisessem assim, eu não aguento mais esse trabalho. Tá? Não aguento mais esse trabalho. Só que eu tô preso nisso porque eu tenho boleto para pagar. Tô endividado. Tá, quem está endividado é você. Quem fez a dívida foi você. Então, assuma a responsabilidade da sua dívida, comece a reorganizar isso um passo de cada vez agora, para que você possa sair dessa dívida e caminhar para uma vida de não dívida, tá? Mas tendo consciência de que a empresa não está te obrigando a trabalhar lá. Graças a Deus você tem esse trabalho que te ajuda a pagar a conta. Então, por mais que você não goste disso e de ter dívida, quem fez a dívida foi você. Né? Quem assinou o contrato de eu aceito trabalhar nessa empresa foi você. Isso muda a perspectiva de que você não está preso, você é livre, mas você escolhe, você se compromete a ficar por mais um tempo até se organizar. Isso não é um castigo, isso é um aprendizado, isso é estar no tempo presente, bem consciente, tá? Saiba distinguir quem você é da imagem que você vê no espelho, a imagem que você projeta para o futuro. Então, nesse momento, eu estou fazendo alguma coisa, mas isso não define quem eu sou, a minha essência, não define o cargo que eu ocupo, a cadeira que eu ocupo, esse trabalho que eu odeio, por exemplo, isso não define quem eu sou na minha essência. Isso faz com que a minha essência seja preservada e eu tenha essa esperança, mantenha essa esperança de ir passo a passo em direção ao futuro, né? De forma serena, caminhando dia a dia, um passo de cada vez, com equilíbrio emocional e mental, sem surtar, tá? Até que um movimento se mostre, algo seja possível de mudança lá na frente, mas agora eu preciso cuidar do problema que eu tenho, tá? É isso, tá bom? Foi uma leitura bem específica para poucas pessoas, mas não mate o mensageiro, ok? Mensagem final do Gateway of Light Activation. Qual é o portal de luz que se abre para os aquarianos nesse mês até o final de outubro? Acástico. Registros acásticos, tá? Registros acásticos fala de clearing old stories, releasing past life. Liberdade. O que eu falei o tempo todo aqui? Que você não está preso, que você está livre, né? Liberdade, essa é a carta. E Aquário preza muito pela liberdade, é o signo, né, da liberdade. E tá falando de você se liberando de vidas passadas, de histórias de vidas passadas, limpando essa sensação de que você está vivendo um karma. Você não está vivendo um karma, é só consequência de uma ação que você tomou lá atrás. E não tem fórmula mágica para você sair disso. Não tem, a não ser a consciência de que você é livre.
Você é livre para fazer o que você quiser, mas toda ação implica uma consequência. Então, você pode chutar o balde agora? Pode. Só que isso tem uma consequência. E é por isso que você se mantém ainda, às vezes, num trabalho que, assim, eu tenho minhas contas para pagar, ok, eu preciso pagar. Tá? Então, tudo tem o seu tempo. Não fica desesperado. Tá? Começa a se reequilibrar agora, em outubro. Ok? É isso, Aquário. Espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma. Se for o caso, eu sugiro que você faça, para quem se identificar, faça a sua leitura de registro acástico, tá? Faça, busque um terapeuta, alguém que faça leitura de registros acásticos. Eu fazia, não faço mais, tá? Mas isso pode ser importante e útil para você, esclarecedor para você fazer a sua leitura acástica até o final do mês, tá bom? É isso, muito obrigada pela escuta e até o próximo vídeo.